Boa noite. Nossa Senhora. Vamos lá, deixa eu já compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aí tentou resolver aqueles exercícios da apostila de exercício que eu falei semana passada? Eu tentei, mas eu parei. Até qual você tentou? Calma aí, deixa eu achar. Qual página que era mesmo? Calma. Página 87. Certeza? Da apostila de exercícios, certeza. Peraí. Operando. Ai, aqui. Não, o tinha feito 1 ou 2, né? Aí ficou do 3 ao 7 pra gente fazer, né? Certo. Então eu vou fazer a correção deles rapidinho e aí a gente vai para o nosso tópico seguinte. Eu não vou copiar o enunciado, hein, gente? Tá na página 87, caderno de exercícios. Vou começar, então, pelo exercício 3. O exercício 3, ele fala para a gente o seguinte. Tem um vendedor que vende um produto, que o valor desse produto é 1.800. E que ele parcela essa venda em 3 parcelas, que vai ter um juros mensal, uma taxa de juros mensal de 2% ao mês. Aqui, ele quer saber quanto que vai ficar o valor da parcela. Ele falou para a gente que são parcelas iguais de R$ 600. Só que além desses R$ 600, vai ter os juros, né, em cada parcela. Aqui nós temos duas maneiras de resolver esse exercício. Maneira 1, eu vou depois tirar um print, eu mando isso aqui para vocês lá no grupo. A maneira 1, ela faz o quê? Ó? Aquela continha que a gente já fez várias vezes, que é 1.800 vezes 2% vezes 3. A hora que a gente faz essa conta aqui, ela vai dar o resultado, deixa eu fazer a conta, 1.800 vezes 0,06 dá R$ 108. R$ 108 é o total dos juros, mas eu quero saber em cada parcela. Então, o que eu faço? Vou dividir isso aqui por 3. Esse valor vai me dar 36. Opa, peraí. R$ 36. Então, cada parcela vai ser 636. Agora, se eu for um pouquinho mais atencioso, eu vou lembrar da seguinte coisa, olha só. Quando a gente trabalha com juros simples, o valor é o mesmo para todo mês, tá? Todo mês vai ser isso aqui. Então, ao invés de multiplicar por 3, eu já posso calcular o de um mês só. Então, eu faço 1.800, maneira 2 aqui, vezes 2% vezes um mês só, né? Aí a gente vai ter 1.800 vezes 2%. Isso aqui vai dar exatamente R$ 36. Aí é só somar com a parcela
né, voltamos aqui no passo dos 636. Então, gente, isso aqui é muito importante, né? Quando eu falo o seguinte, olha, vai ter juros de 2% ao mês. Se eu calcular o do primeiro mês, para todos os meses é só repetir ele. Juros simples, o valor é um só para todo o período. Se fosse juros compostos, eu não poderia fazer isso aqui. Tá? Isso aqui não se sustenta em juros compostos, só quando eu estou falando de juros simples. Tranquilo esse exercício? Sim. Vou deduzir pelo silêncio que sim. Sim, sim. Vamos para o 4. O 4 tem uma grandíssima sacanagem, hein? Marcelo, só um minutinho. Como é que é o negócio dos juros compostos? Você acabou de falar? Se eu estivesse trabalhando com juros compostos, cada mês o valor do juros seria diferente. Como eu estou trabalhando com juros simples, o valor dos juros é o mesmo para todos os meses. Então, no primeiro mês é 36, no segundo mês, mais 36, no terceiro mês, outro 36. Nos juros compostos, não. Nos juros compostos, esse valor vai variar de mês para mês, tá? Então, a gente não pode simplesmente fazer essa segunda forma aqui, caso eu esteja trabalhando com juros compostos. Tá, entendi. Então, vamos lá. O exercício 4, ele tem uma pegadinha. Ele fala o seguinte: um cliente esqueceu de pagar uma duplicata no valor de R$ 420. E isso gerou um juros, um J, de R$ 3. Ele quer saber qual é o valor do I. Aí, né, vou apagar o lado de cá, a gente se depara com um problema, né? Porque, olha só, vamos escrever a fórmula só para ficar fácil. J é igual a C vezes I vezes T. Só que eu não sei nem I e aparentemente eu também não sei T. E aí a gente sabe, né, quando a gente estuda matemática, que quando eu tenho duas incógnitas em uma equação, isso aqui é uma equação, eu não consigo resolver. Só que essas duas incógnitas é uma mentira, tá? Por que que é uma mentira? Porque a gente sabe o valor de t, tá? Mesmo que ele esteja escondidinho, a gente sabe. Por que que a gente sabe? Vamos pensar um pouquinho, olha só. Eu sei que a duplicata está atrasada, certo? Se ela está atrasada, significa que passou algum período após o vencimento. O único valor que eu posso multiplicar e que eu não preciso informar porque não faz diferença é 1. Ah, Marcelo, mas é um dia ou um mês? Eu não sei porque ele não falou. Ele falou que está atrasado. Então, quando eu multiplicar, né, substituir t por 1, a gente lembra, né, da escola, da matemática, que toda vez que eu multiplico um número por 1, não faz diferença, né? Então, vamos lá, olha só. Vou escrever então aqui, ó, 3 é igual a 420, opa, vezes I vezes 1. Vou nem colocar aqui. Só que eu quero o valor só do I. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 3
e eu vou passar o 420 dividindo. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. I é igual a 0,071 mais um monte de números por cento. Tem um atalho. Eu vou ensinar para vocês agora um atalho. Todas as vezes em que eu quero descobrir o i, eu posso escrever essa fórmula isolando o i, né? Então, essa fórmula ela pode ser escrita assim, ó, C vezes T. I é igual a J dividido por C vezes T. Não importa, né, se o J é menor, a gente viu aqui, né, 3 é bem menor que 420, porque é uma porcentagem, então é um número menor, tá? Deu para entender isso aqui? Deu. E se eu quisesse descobrir o capital? Era só escrever a fórmula assim, ó. J igual a I vezes T. E se eu quisesse descobrir o T, J C vezes I. Certo? Certo? Agora, o próximo exercício, você tentou fazer ele, Lívia? Não. Vou Não, mentir, não. não vai mentir. Bom, eu gosto que não minta. O próximo exercício, gente, ele tem uma grandíssima sacanagem da apostila, viu? Porque ele fala o seguinte pra gente. Um cliente fez uma aplicação financeira por 90 dias. Então, o nosso tempo está em dias. Há uma taxa de juros de 15% para o período todo. E ele aplicou, cadê? R$ 1.000. E ele quer saber o J. Aqui, gente, eu preciso prestar atenção para a seguinte coisa. O tempo e a taxa, eles estão em grandezas diferentes. Um está em dias e um está em período. Eu tenho duas escolhas que eu tenho que fazer aqui. Ou eu transformo o tempo em período, ou eu transformo o período, né, a taxa, em dias ou mês. Mês é mais fácil, né? Porque aqui a gente substitui, né, 90 dias por 3 meses. E aí, se em 3 meses deu 15%, significa que em um mês é 5%. E se eu quiser transformar todo mundo em período? Um período tem 15% e um período vale 90 dias. Então, eu tenho um período de tempo e 15% por período. Prestem atenção que nos dois casos, eu tenho 15 vezes 1, que dá 15, e 3 vezes 5, que continua dando 15. Então, tanto faz. Eu gosto de trabalhar com a seguinte estrutura, ó, J igual a capital vezes I vezes T. J é igual a 1.000 vezes 15% vezes 1. J igual a 150. A outra maneira de resolver isso aqui seria assim, ó, J igual a C vezes I vezes T. J igual a 1.000 vezes 5% vezes 3 meses.
que vai continuar dando R$ 150. Marcelo, qual que é melhor para fazer? Vai do gosto de cada um. Eu acho mais fácil, né, fazer a leitura e entender que esse período aqui é o total de tempo. Então, eu tenho um período de tempo. Mas aí, gente, gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. E o último exercício dessa parte, ele falou para a gente o seguinte: era uma vez um Pokémon que fez um investimento com capital de 25.810 durante 60 dias, com uma taxa de 36% ao mês. Ele quer saber os juros. Novamente, ó, taxa está em mês, tempo está em dias. Eu tenho que igualar todo mundo. Eu, por escolha, vou transformar 60 dias em 2 meses, né? Mais fácil esse trabalho aqui. Então, a gente tem que J é igual a 25.810 vezes 36% vezes 2. J igual a 18.563,20. Nossa, Marcelo, por que deu um valor tão grande, né? Mais da metade do valor investido. Porque, gente, a pessoa aplicou 36% em 2 meses. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, vezes 2, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 72% de acréscimo. Então, é por isso que dá um valor tão grande, tá? Tranquilo. Ah, Marcelo, dava para resolver isso com regra de 3? Dava. 25.810 equivale a 100%. X equivale a 72. Tá? Que é os 2 meses. Prontinho. É só fazer a regra de 3, você vai chegar no mesmíssimo resultado, né? 72 vezes 25.810 dividido por 100. Tá aqui a calculadora que não me deixa mentir. 18.583,20. 563,20. Sossegadinho, né? É 583, gente. Tá? Sossegadinho isso aqui também, né? Uhum. A tabela, alguém tentou fazer? Eu comecei a desistir na metade. Desistiu da metade. Então você vai tentar mais um pouco para a semana que vem. Meu Deus. Tá? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar, né, igual eu tinha falado já na semana passada, a falar um pouquinho de 2 caras, que são o fluxo de caixa e o DRE. Marcelo, que é isso aí? Vocês podem ficar tranquilos, nós vamos levar mais de uma semana para falar desses caras, tá, gente? Nós vamos começar hoje, mas nós não vamos terminar hoje. Então, vamos entender, eu vou lá para o quadro branco agora, para a gente falar sobre fluxo de caixa, EDRE, regime de caixa e regime de competência. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o quadro branco aqui. Então, é o seguinte, gente. Fluxo de caixa, ele é uma apuração de todas as entradas e saídas de forma organizada
durante um determinado período de tempo. Tem gente que vai fazer o fluxo de caixa dia a dia, tem gente que vai fazer mês a mês. Vai depender do seu modelo de negócios, tá? O DRE significa demonstrativo de resultado do exercício. Que raio de exercício é esse, Marcelo? Então vamos entender, gente. A gente chama de exercício social o período de tempo que a empresa escolhe para fazer uma apuração para levantar se ela teve lucro ou prejuízo. Então vamos anotar aqui. É a apuração feita ao final de um exercício social para verificar se a empresa apurou lucro ou prejuízo durante aquele espaço de tempo. Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, às vezes falar no jornal, a empresa não sei das quantas anunciou que ela teve um lucro de não sei quanto em relação ao trimestre passado. Então, o que acontece? Ela fez um DRE ao final de um trimestre, lembrando, né, trimestre, 3 meses, e agora, ao terminar esse novo trimestre, ela fez outro DRE e apurou que ela teve um aumento de capital em relação ao período anterior. Normalmente, esse valor ele é apresentado para os sócios, para os acionistas, também na forma de porcentagem, não é só na forma de dinheiro, né? Principalmente quando eu tenho o meu capital aberto na bolsa de valores, né? Isso aqui é muito importante. Marcelo, peraí então. Então a gente não verifica lucro todo mês? Não. Tá? É por isso que eu bato sempre na tecla que quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que saber que aquele dinheiro que sobrou ali no caixa, eu não posso gastar ele porque é um lucro já, né? Gente, eu tenho contas que às vezes vão vencer mais para frente. Eu não posso simplesmente já gastar. Eu preciso esperar para fazer a consolidação dessas contas, fazer essa verificação, para saber o quanto que eu tive de lucro, se eu tive lucro, tá? Os dois também têm uma diferença muito importante. O fluxo de caixa, ele opera com uma coisa chamada regime de caixa. O que é o regime de caixa? Todas as contas são informadas no período em que a movimentação realmente ocorre. Eu vou dar um exemplo já já, vocês vão entender. O DRE, ele trabalha com uma outra situação, que é o regime de competência. Então, quando eu faço, vou explicar já, o DRE mês a mês, isso aqui vai fazer diferença. Se eu faço o meu DRE uma vez por ano, não preciso me preocupar tanto com isso aqui. Então, o que é o regime de competência? Todas as contas são informadas no período em que elas deveriam acontecer, em que a movimentação, vai ficar mais fácil assim, deveria acontecer, tá? Então, um é quando realmente acontece e aqui é quando deveria. Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tinha lá que receber de um cliente
No dia 30 de março, eu tinha que receber do cliente R$ 1.000. Só que ele me pagou no dia 25 de abril. Então, o que vai acontecer? No regime de caixa, eu vou registrar o dia 25 de abril. Então, eu vou registrar isso no mês de abril. Já o regime de competência, eu vou registrar o mês de março. Tá? Porque quando deveria acontecer essa movimentação. Então, essa é a diferença aqui do regime de caixa para o regime de competência. Regime de competência é o mês que era competente para aquilo acontecer. Regime de caixa é quando realmente o dinheiro entrou ou saiu do caixa, ok? Vou salvar isso aqui, tirar um print para mandar, porque não tem, isso aqui é extra, tá? Que eu trago. Tem outro detalhe agora falando do fluxo de caixa, especificamente. Então, qual é a situação quando a gente fala de fluxo de caixa? O fluxo de caixa, gente, ele tem dois tipos. Ele pode ser do tipo histórico e ele pode ser do tipo realizado. Tem gente que chama isso de projetar, perdão, histórico ou projetado. E o histórico tem gente que chama de realizado. E eu prefiro chamar de realizado, tá? Qual que é a diferença entre eles, gente? Suponhamos que a Lívia realiza o fluxo de caixa na empresa dela todo mês. O fluxo de caixa histórico é aquele que chega no final do mês, então, realizado ao final do período, já com tudo organizado, tudo que já foi pago, tudo que já foi recebido vai aparecer aqui. O projetado é realizado logo antes de começar o período de apuração. Então, nós estamos agora dia 5 de maio. O fluxo de caixa projetado da Lívia, ela já fez ele no dia 30 de abril. Ela já deixou pronto. É uma projeção do que ela acha que vai acontecer no mês. Quando acabar o mês de maio, ela vai fazer o quê? Ela vai sentar e vai colocar na planilha o que realmente aconteceu. E aqui, gente, é que mora uma coisa importantíssima. A realização. Tem empresa que só faz o histórico. Está perdendo tempo, está perdendo uma chance de ouro de conhecer melhor o funcionamento da empresa. Quando eu faço a comparação, né, histórico versus projetado, eu começo a entender melhor o funcionamento do meu mercado. Então, vamos dar exemplos, né? Vamos supor que no mês de janeiro eu vendi. Então, vamos pegar aqui o histórico. Janeiro eu vendi 20 mil. Fevereiro eu vendi 25 mil. Março eu vendi 20 mil. Não, 19 mil. E abril eu vendi
23 mil. O que acontece? Disso aqui, eu posso tirar uma projeção para maio dentro dessa realidade. Então, olha só, o menor valor que eu vendi foi 19 mil e o maior foi 25. Então, a minha projeção para maio, ela tem que ficar nesse intervalo. Eu posso até fazer uma média, né? A gente soma aqui 20 mil mais 25 mil mais 19 mil mais 23 mil, e a gente tem aí 87 mil, divide por 4, eu vendi uma média de 21.750. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma projeção para o mês de maio. Quando fechar o mês, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá nas minhas vendas e eu vou comparar o que eu vendi. Se tiver mais ou menos dentro, né? Eu vendi 24 mil. Tá bom, ele está dentro desse intervalo. Eu vendi 30 mil. Opa, peraí. O que aconteceu? E aí é a hora de você estudar. O que é que aconteceu nesse mês que as minhas vendas saltaram dessa variação para 30 mil? É 5 mil a mais do que o melhor mês que eu tive antes. Né? Eu fiz uma promoção, então essa promoção deu certo. Vou ficar atento para fazer de novo mais para frente. Né? Não fiz nada. Opa, então pode ser um indicativo que o mercado está se aquecendo. Isso é ótimo para mim, mas eu tenho que ficar atento, porque meus concorrentes também vão olhar isso. Não, eu vendi, esse mês eu vendi 10 mil. O que aconteceu então que você vendeu menos? Veio o lockdown, a gente teve que fechar, caiu venda. Ok. Não aconteceu nada de diferente. Então, alguma coisa aconteceu dentro da sua loja. Ou cliente que não está satisfeito com qualidade, ou vendedor que não está fazendo um bom trabalho, ou seus concorrentes estão fazendo promoções e você não está vendo. Então, isso aqui, gente, não é só o financeiro. Isso aqui é uma ferramenta financeira para que a gestão da empresa possa tomar decisões, possa avaliar melhores estratégias, tá? A gente não pode, eu já falei isso anteriormente, eu vou retomar, eu vou insistir nisso. A gente não pode enxergar a empresa como uma coisa compartimentalizada. A gente tem aquela ideia, né, do organograma tá lá em cima, vai descendo, vai separando, né? Só que a gente precisa entender o que, gente? Esses departamentos, eles estão conectados, um depende do outro. Sabe por que a gente usa o organograma bonitinho, todo separadinho assim? Por causa de um senhor chamado Henry Ford. Quando o Ford criou esse modelo aqui do Fordismo, que ele separou a indústria toda bonitinha, não existia outro modelo. Ele inventou isso pegando no exército americano. E o exército, gente, ele é todo separadinho, todo mundo na sua casinha. E na empresa não funciona dessa forma. Então a gente precisa entender que isso aqui foi um modelo que era utilizado para a época, mas que hoje a gente mantém com ressalvas. Né? A gente não pode simplesmente achar que um não depende do outro. Então, o financeiro está levantando essas informações para as outras áreas poderem trabalhar. Outra coisa importante para falar disso agora nesse finalzinho de aula. Não é só com as entradas de dinheiro que eu faço essa projeção. Eu vou fazer isso com os meus gastos também. Como? Eu vou pegar dos períodos anteriores e vou fazer também esse mesmo estudo.
quanto mais próximo o histórico e o projetado ficarem, mais correto está o seu entendimento do mercado. Tá, Marcelo, e por que a empresa tem que fazer fluxo de caixa? Por que a empresa tem que fazer o DRE? Porque existe uma exigência na lei para isso, tá? Só que assim, gente, o fluxo de caixa é você que vai fazer, né? O DRE, a gente tem dois tipos. A gente tem o DRE contábil, que quem vai fazer é um contador bem completo, né? E a gente tem um DRE simplificado, só para fins de conferência, que às vezes a própria gestão da empresa é que vai fazer. Nós vamos trabalhar aqui com a versão simplificada, não é um curso de contabilidade, né? Eu vou passar para vocês depois planilha, né? Isso aqui, tanto o fluxo de caixa quanto o DRE, eu vou passar para vocês uma planilha. Detalhe, é uma planilha que tem os dois. Para que isso, gente? Para quando vocês precisarem utilizar, dá para fazer aquela coisa que eu sei que a Simone já deve ter ensinado a essa altura do campeonato, que é conectar as planilhas, né? Fazer uma chamar a informação da outra. Já vou mandar esses dois formulários, essas duas planilhas com as fórmulas. Vocês não vão nem precisar montar fórmula, hein, gente? Olha que maravilha. Né? Só não conta para Simone. Então, gente, isso aqui é muito importante para a Ela saúde. jamais vai saber. É segredo estadual isso. É nada, ela sabe. Constitucional, federal. Ela sabe porque eu já mandei para ela também. De jeito nenhum ela pode saber. Então, gente, isso aqui é muito importante para não só para os fins legais, igual eu falei, né, que a lei exige, mas para fins de saúde financeira da sua empresa, tá? E detalhe, tá, gente? O modelo de fluxo de caixa DRE que eu vou passar para vocês são modelos reais, né? Se amanhã o Juan, a Stephanie, a Lívia, o Anderson resolverem abrir um negócio, eles podem usar esses modelos. Tá? Vocês vão poder usar, às vezes vai precisar adaptar alguma coisinha, né, para se adequar ao modelo de empresa de vocês, mas o geral já vai estar pronto ali. Então, semana que vem, nós vamos analisar essas planilhas aí e vamos fazer a correção também daquela planilha que ficou para trás do contas a pagar, né? Nós vamos fazer ela lá. A gente vai usar essa planilha no trabalho final, Marcelo? Sim! Beleza, ó, já vai estar pronta. Ó, coraçãozinho. Tá bom, gente? Então, assim, tudo bem. Tentem não, novamente, né? Não sabemos ainda como que fica para a semana que vem, mas tentem não perder a aula, porque essa informação aqui é muito importante para vocês, né? Não só para o curso, mas para fora do curso, ok? E ó, gente, eu não sei, mas fiquem atentos, está saindo muita vaga de assistente administrativo aí nos jornais, hein? Para quem estiver procurando, quem estiver interessado, fica a dica para vocês, ok? Valeu pela dica. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigado pela aula.